A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, de todas as igrejas, Deus e Amor, Assembleia, Presbiteriana, Congregacionais, Neopentecostais, a todas as igrejas que estão ligadas no trono da graça, a todas as igrejas que o Senhor já selou com o seu Espírito Santo, que Deus os abençoe na paz gloriosa do Senhor Jesus. Hoje é um dia de sábado, uma manhã de sábado, povo do Senhor, e eu tenho visto muitas pessoas desesperadas, pessoas chorando aqui, pessoas chorando ali, povo do Senhor. E eu gostaria de contar um testemunho que aconteceu comigo, Certa vez, nos anos 80, a minha mãe me levou eu no hospital para consultar. E eu estava com um pouco de tosse, uma tosse, E aquele tempo era um tempo de frio e o ar estava bem seco. Isso nos anos 80. E ali, povo do Senhor, povo de Deus, o médico receitou para minha mãe 2 vidrinhos de xarope. Então naquele tempo o xarope tinha um gosto de laranja, tutti-frutti, Eram bem saborosos, os xaropinhos para tomar. E glória a Deus, povo do Senhor. E daí eu vim contente para casa, tudo. O médico, fez aquele exame que eles fazem e tal. E glória a Deus, Aí passou-se 10 dias mais ou menos. Aí a minha mãe todo dia me dava um pouquinho daquele xarope, E eu já estava bom. Não precisava mais tomar aquele xaropinho. Mas sabe o que aconteceu, povo de Deus? Eu peguei e achei os 2 vidros de remédio. Um era de laranja e o outro era de tutti-frutti. E eu tomei os 2 vidros, povo do Senhor. Tomei os 2 vidros. Aqueles 2 vidrinhos pequenos, não era um vidro grande não, era um vidro pequenininho. E louvado seja Deus. Glória a Jesus. E não era um vidro assim muito grande demais não. Era um vidro um pouco maior que isso aqui, ó. Um pouquinho maior que isso aqui o vidro, tá? Gordinho o vidrinho. E eu tomei aqueles 2 vidrinhos, Muito gostoso. Ainda passei o dedo ainda na tampinha. Passei o dedo ainda no buraquinho do xarope. Amém. E joguei embaixo da cama. E fui brincar. Corria pra lá, corria pra cá. Aí me deu um pouco de atordoamento, um pouquinho só. E a minha mãe, aí assustada, Falou: Erasmo. Ela me chamava de Polaco. Polaco, cadê os vidros de xarope? Era numa bolsinha de crochê que ela deixava. Falou: cadê os vidrinhos de xarope, piá? E eu quieto, não falava nada. E só minha boca um pouco que estava seca, assim, tinha um pouco seca a minha boca, assim. Um pouco secou a saliva, que é muito doce aquele xarope, E aqui um pouquinho de tontura. E a minha mãe achou os vidros embaixo da cama jogado. Aí ela queria me surrar. Na época, daí a minha avó não deixou, minha saudosa avó, Não deixou, falou: não vai surrar o menino não. Pega ele e corre ele no hospital. E o hospital era pertinho de casa, dava mais ou menos, calculo mais 6, 7 quadras. Então, povo de Deus, e ali a mãe me levou rapidamente ali no hospital. Aí o médico olhou bem pra mim, olhou meu olho assim, mexeu no meu olho, para ver a pálpebra do olho.
pegou o medidor de pressão, olhou, falou: ó, o negócio é o seguinte, dona Cirlei, né? A senhora pega, compra 2 litros de leite, compra 2 litros de leite e dá para ele, tá? Vai dando leite para ele tomar, e é só isso. O senhor não vai dar remédio nenhum. Falou: não, só o leite já basta. Então o povo de Deus, e a minha mãe naquele tempo eles vendiam leite, né? Naquele tempo eles vendiam leite de casa em casa. Vendiam leite, passava a carroça, e daí tinha já tinha os galãozinhos de 2 litros e de 1 litro de leite. Daí a minha mãe pegou umas moedinhas e comprou leite, e tomei o leite. Fui tomando aquele leite lá. E me lembro que eu não cheguei a tomar 2 litros de leite, eu tomei só 1 litro de leite. Aquela tontura que eu tava, aquela secura na boca, sumiu tudo, povo de Deus. Eu fui desintoxicado só com o leite, né? Leite natural, esse de vaca. Então, povo de Deus, né? Não há para que ficar assim, nossa, tão alarmado, né? Glória a Deus. Então, quem está tomando remédio, toma um gole de leite, né? 1 litro de leite, né? Criançada também toma bastante leite. Então, eu na época, lá nos anos 80, lá, então eu tomei 2 vidros de xarope. Tomei 2 vidros de xarope. E o que o médico receitou para minha mãe, né, para desintoxicar, foi 2 litros de leite. Falou: dá leite pro menino, que isso basta. Então, povo de Deus, a nossa vida, ela está na mão do Senhor Jesus Cristo. Então, todas as famílias da terra, todos os povos de Deus, né? Se quiser compartilhar esse vídeo, né? Compartilhe lá no teu canal, na tua página, tá? Então, eu achei os vidrinhos de xarope na época, lá nos anos 80, e tomei os 2 vidrinhos. E a minha mãe achava que eu ia morrer, nossa. Eu fiquei com um pouco de tontura mesmo, né? Eu me lembro. Tinha umas laranjeiras no quintal na época, e eu fiquei debaixo daquelas laranjeiras. E daí minha mãe me levou no médico, o médico receitou leite para tomar, povo de Deus, né? Para desintoxicar. Então, povo do Senhor, preste bem atenção nesse testemunho. Preste bem atenção. E vamos confiar em Deus, povo do Senhor. A Bíblia diz em Lucas, lá no capítulo 10, versículo 19, né? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e se beberdes alguma coisa mortífera, dano algum acontecerá. Então, povo de Deus, temos que ter fé no Senhor Jesus Cristo. Está chegando os dias finais, povo do Senhor. Ninguém escapará. A Bíblia diz lá em Apocalipse, lá no capítulo 1, quando o Senhor se manifesta a João, que ele fala: eu tenho a chave do inferno e da morte. Jesus tem essa chave, povo de Deus. Se está acontecendo alguma coisa na terra, se está acontecendo algo estrondoso, algo horrorizante demais, nossa, olha o que está acontecendo ali lá. Lembre que quem tem a chave do universo é o Senhor Jesus agora, povo de Deus. Então não há para que ficar tão alarmado. Se todos lessem a Bíblia, se todos meditassem lá em Mateus, capítulo 24, versículo número 9. Lembre, Mateus, capítulo 24, versículo 9. Muitos seriam atormentados, povo de Deus. E é o que está acontecendo, tormento daqui, tormento dali. Então, povo do Senhor, quantos lembram agora do vulcão que entrou em erupção ali nas ilhas, né, Canárias ali, naqueles lugares? A Bíblia diz que diante do Senhor até os montes se derretem. Diante do Senhor, povo de Deus, os montes se derretem. São os vulcões que se derretem diante da presença de Deus. Então o Senhor tem visitado a terra. Quando está chovendo, é um sinal da volta de Jesus. Assim como foi nos dias de Noé, será a volta do Senhor.
Pode ser um dia de chuva que Jesus vai voltar. Quando está frio, é um sinal da volta de Jesus. Que o Senhor não venha nos dias de inverno, porque todo mundo está acomodado. Então, igreja do Senhor, há vários sinais. Há várias coisas acontecendo. Então, esse testemunho da minha vida, ele é real, povo do Senhor. Um testemunho real porque, veja, eu tomei 2 vidrinhos de xarope, não era tão grande os vidros, né? E para desintoxicar, o médico deu leite. Ó, a senhora compra 2 litros de leite lá, receitou para minha mãe. Falou, olha, a senhora compra 2 litros de leite e dá para a criança beber. E foi o que a minha mãe fez, comprou 2 litros de leite, quando passou a carroça lá. Ela pegou lá do vendeiro, lá, 2, né? Naquele tempo era umas cambuquinhas de plástico. E a minha mãe comprou 2 cambuquinhas, de tem que pôr numa vasilha. E a minha mãe pegou os 2 litros de leite, pôs na vasilha, devolveu lá. E eu comecei a tomar aquele leite purinho da vaca lá. E glória a Deus, povo do Senhor. Eu era uma criança. Então, povo de Deus, eu creio que muitos estão entendendo esse testemunho, né? Porque quem somos nós, povo de Deus, né? Quem somos nós? Somos o pó da terra, né? Bem-aventurados que já dormem no Senhor. Os que estão lá com Cristo Jesus. Bem-aventurado, povo do Senhor. E nós temos que estar preparados também para encontrar com Jesus. Nós temos que estar. Muitos, se você passar um pouquinho lá, Isaías, livro de Isaías, no capítulo 53, versículo de número 4, a Bíblia diz que Jesus era um homem oprimido, povo de Deus. O povo oprimia o Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas que estão oprimidas hoje, povo de Deus? Porque o povo, eles queriam saber a verdade. É você mesmo o Messias ou temos que esperar outro? Jesus era um homem de dores, povo do Senhor. Jesus, ele passou as piores aflições. Veja, Jesus era uma criança, perseguido já desde o ventre já, né? No que ele nasceu, já apareceu o anjo do Senhor e disse: José, pega sua esposa e seu filho e vai para o Egito, foge. Então, o povo de Deus, veja, então nós temos que estar atento, povo de Deus. Nós temos que estar atento à voz do Senhor. A Bíblia diz aos apóstolos que o apóstolo recomendou até um pouquinho de vinho, porque tinha alguém que tinha dor de estômago lá. Toma só um pouquinho de vinho, né? Aquele tempo o vinho era remédio, povo do Senhor. Muitos ficam assustados. Quem que inventou a bebida forte? Quem sabe responder quem que inventou a bebida forte? A Bíblia diz que Noé, ele pegou o vinho, as uvas, amassou e tomou daquele suco da uva e ficou meio ébrio, embriagado, e começou a bailar, começou a dançar. Então veja, povo de Deus, e a Bíblia diz que ele foi dormir nu. Aí o filho dele lá, Cã, foi lá e foi cobrir o pai dele, e o pai não gostou, amaldiçoou seu filho. Então, povo de Deus, são tantas coisas que tem na Bíblia, né? Se todos conhecessem a Bíblia Sagrada, né? Os arquitetos, construtores, né? Não iam construir casas em lugares baixos, não iam procurar lugares altos para construir. Está na Bíblia que no final dos tempos as águas se elevariam, subiriam de nível, povo de Deus. Então, igreja do Senhor, está tudo aí. Então, as grandes notícias, as grandes catástrofes. E nós temos que estar preparados, povo do Senhor. Em 2019, o Senhor falou comigo: meu servo, conta tu nos dedos até 2030 como que vai estar as minhas igrejas.
Eu deixei um alerta, povo de Deus, né? E saiu uma notícia agora há poucos dias que está sendo crime agora pregar o evangelho. Mas por que, povo de Deus, que está sendo crime agora pregar o evangelho? Eu falo, né, sem medo de errar. Povo de Deus, se você vê uma mulher com uma mulher se beijando, se acariciando, deixe lá, povo do Senhor. Deixe para lá. Orem por essas vidas. Orem. Orem, povo do Senhor. Orem por elas. São almas para Jesus. Orem. Deixem na mão de Deus. Elas têm uma alma, elas têm um espírito. Se você vê um homem com um homem lá se beijando ou de mão dada, orem por eles, povo de Deus. Orem. Vão orando por essas vidas, povo do Senhor. Vão orando. Às vezes a pessoa nem é crente, já abre a Bíblia, vai lá pregar. Ó, porque lá em Levíticos capítulo 19 tal, e não sei o quê, porque lá em Romanos, lá no capítulo 1 tal, povo de Deus, a mensagem de Jesus Cristo é para os crentes, para os cristãos, para aqueles que já converteram a sua alma, povo de Deus. A mulher Cirofenícia, aquela que gritava por Jesus, Jesus, ô Jesus, tem misericórdia de mim, da minha filha terrivelmente atormentada. Veja, povo de Deus, a filha daquela mulher estava horrivelmente endemoniada. E ela gritava. Agora veja a resposta de Jesus. O que o Senhor revelou para mim nas orações. Jesus disse àquela mulher: olha, não é lícito eu pegar o pão da boca dos filhos de Israel e dar para os cachorrinhos. O que é esse pão que Jesus está falando? É a palavra. É a palavra, povo de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse pão que Jesus estava falando naquela hora, não era esse pão cotidiano que a pessoa come. Não é esse pão que a pessoa aí, né, ela está agora comendo e depois, né, ela torna a comer de volta. Não, era a palavra. Naquele momento, o povo do Senhor, era a palavra dele que estava ali. Então ele falou: olha, eu não vou tirar da boca dos filhos de Israel e vou lançar para os cachorrinhos. Então Jesus falou: olha, eu não sou obrigado, né, a fazer nada por você. Não sou obrigado a pregar o evangelho para você. Mas aquela mulher se humilhou, povo de Deus. Então nós temos que respeitar as consciências das pessoas. Porque todos têm consciência para ir para o céu ou para ir para o inferno. Todos têm. A Bíblia diz lá em Hebreus que ninguém é mais inocente, desde o menor até o maior conhece o nome de Jesus. Está na Bíblia. Hebreus. Está lá. Então todos já conhecem as escrituras, povo de Deus. Desde pequenininho a mãe fala do presépio, olha, aquele é Jesus, né, representa de lá aquela imagem, lá, ali é Maria, não sei o que lá, né, simbolicamente, símbolos, né. E a pessoa, ó, Jesus tem a sexta-feira da paixão, e tem tal, e tem a não sei o que de cinzas, e vai falando, e vai, né. E a criança vai para a escola também, aprende lá a orar o Pai Nosso, né. Aprende lá no estudo religioso também, povo de Deus. Então, de uma maneira ou outra, o evangelho tem chegado aos ouvidos de muitas pessoas. Tem muitos que ainda não ouviram o evangelho, mas tem muitos que já sabem. As pessoas bem estudadas, as pessoas que têm um intelecto, né, completo, têm uma mente livre, elas conhecem o evangelho, o poder de Deus, povo do Senhor. Então muitas pessoas, elas acham, estou vendo lá um casal ali, ó, aquele casal não está em conformidade, abre a Bíblia e vai lá gritar, vai lá, aí traz o escândalo, né? Aí traz o escândalo. Então saiu uma notícia há poucos dias aí, que agora está se tornando crime pregar o evangelho. Povo de Deus,
A Bíblia diz assim, para nós estar preparado para a volta de Jesus. O que é estar preparado, povo do Senhor? É sempre estar alicerçado na palavra, mas pregar com sabedoria. O apóstolo Paulo, quando chegou na cidade de Éfeso para pregar o evangelho, ele ficou lá 3 anos e 6 meses. Veja o estrago que ele fez naquela cidade, mas na simplicidade, quantas almas que ele ganhou para Jesus ali naquele lugar. Mas ele chegou lá pregando um Deus estranho. Era um lugar horrível, era um lugar de grandes coisas erradas, lugares difíceis, e ele foi lá na unção do Espírito, na graça do Espírito Santo, e ali, povo de Deus, ele começou a fazer o trabalho do Senhor. E quantas almas aceitaram a Cristo Jesus? Quantas almas eles conquistaram para o nosso Senhor e Salvador Jesus? Então, povo de Deus, povo do Senhor, veja, é preciso ter a mente de Cristo para poder pregar esse evangelho, povo de Deus, tá? Vigiai, povo do Senhor, vigiai, estejais, pois, atento, povo de Deus. Muito cuidado, povo do Senhor, tá? Vamos pregar o evangelho como fez Jesus. Se a pessoa perguntar, olha, o que você faz lá na igreja? Conte a verdade. Fale a verdade, povo de Deus. Eu recordo quando eu estava pregando nos presídios a palavra de Deus, né? E um irmão, aí eu expliquei para ele, né? Eu expliquei para ele que Jesus foi um crente e tal. O primeiro crente da graça foi Jesus Cristo, o primeiro. E aí ele pregou lá no presídio e uma alma aceitou Jesus. Falou, nossa, Jesus era o primeiro crente. E ele foi crente também, aceitou Jesus. Então o povo de Deus tem que ter sabedoria, tem que ter moderação, temperança para pregar o evangelho. Porque o crente não pode ser estúpido, iracundo, de torpe ganância, invejoso. O cristão ele tem que ser manso, povo de Deus. A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes, mas só uma é a voz do Senhor. Só uma é a voz de Cristo. Então, povo do Senhor Jesus, oremos e vigiemos, porque Jesus virá. A vinda de Jesus se aproxima, povo de Deus. Muito breve, aquele que há de vir virá e não tardará. Estamos passando momentos de grande dificuldade, grandes provas, povo de Deus, tá? E cuidado com as mensagens, povo de Deus. Hoje, muitas pessoas têm desestruturado as mensagens. Aqueles que oram bastante, aqueles que sempre estão na igreja, são os mais criticados hoje. São os mais zombados, às vezes, dentro das igrejas. Tem que vigiar, povo de Deus, né? Ah, não é porque ora bastante que vai ser salvo, não é porque está na igreja todo dia que vai ser salvo. Aí você convida as pessoas para orar, as pessoas não vão mais. Aí as pessoas não vão mais na igreja, só vão só no domingo, povo de Deus. Então você tem que vigiar, povo do Senhor. Veja as mensagens, veja as pregações que tem saído agora. Batido muito em quem ora, batido muito em quem vai muito na igreja, povo de Deus. E isso também está esfriando as igrejas. Então, povo de Deus, se eu for falar tudo aqui, né, nós vamos ficar aqui falando o dia inteiro. Igreja do Senhor, fico grato por esses minutos de ter falado com todos vocês. Eu deixo essa alerta, povo de Deus. Eu deixo esse alerta. Vigiai, povo do Senhor. Faça como Jesus fez. Aquela mulher, ela queria as migalhas. Ela queria as migalhas que caía da mesa do Senhor, tá? Ela queria aprender do Senhor Jesus Cristo.
E Jesus disse: vai, mulher, grande é a tua fé, tua filha está liberta. Então, povo de Deus, só seremos libertos, seremos livres se nós se humilhar para Deus. Aquela mulher se humilhou. Todo dia eu peço para Jesus me libertar. Mas você é crente, irmão. Você é um pastor, você é um obreiro, você é um diácono, você é um presbítero. Você pede para ser liberto. Sim, povo de Deus. Sim, porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então não vamos pensar não, povo do Senhor, tá? Que nós já estamos livres, tá? Que nós já estamos garantidos, não, povo do Senhor. É até o final. É até o fim. Tem muitas pessoas que perjuraram no Evangelho: eu nunca sairei da igreja, nunca deixarei o caminho do Senhor, nunca vou fazer isso, nunca vou fazer aquilo, não serei como aqueles, tá? É como aquele fariseu disse: olha, Senhor, eu jejuo 2 vezes, dou dízimo de tudo, não sou igual aquele ali. Mas a Bíblia diz que aquele homem que se humilhou, esse foi exaltado, e aquele que se exaltou foi humilhado. Então, povo do Senhor, vamos vigiar, vamos orar. Então, eu queria chegar a esse ponto. Eu contei o testemunho, né? Que eu me intoxiquei com um xarope para tosse quando era criança, na época, e o médico receitou para tomar leite, né? E Deus me deu vitória para mim. Eu era uma criança. Então, povo, eu creio que todos entenderam o testemunho, né? Eu creio, povo do Senhor, né? Eu creio. Então, igreja do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, que Deus abençoe vossas vidas. Que Deus abençoe cada família que tem invocado o nome do Senhor. E vamos orar por aqueles que ainda não creem no poder de Deus. Vamos orar por aqueles que ainda não acreditam nesse poder, né, maravilhoso, que é o poder de Cristo Jesus. Vamos, né, estar clamando a Deus, povo do Senhor. Todo dia às 18 horas tem oração, ministério da oração na Igreja Deus e Amor, né? Eu estou ali de joelhos dobrados, clamando por todas as famílias desta página, dos grupos do Zap, povo de Deus. Estamos ali clamando, estamos ali orando, né? Estamos buscando ao Senhor, sempre, povo de Deus. Então, você que queira oração, você que queira, né? Glória a Deus, deixar um pedido de oração, o grupo do Zap está aqui nessa página do Facebook, né? Entra ali pelo grupo, pede a tua oração, e nós vamos estar orando, povo de Deus. Depois eu vou deixar o link do grupo do Zap ali, para você poder entrar e deixar ali o teu pedido de oração. Logo depois que eu postar esse vídeo aqui na página, eu vou colocar acima aqui o grupo, né, do Zap. E você pode entrar ali e pedir tua oração, né? Glória a Deus. E nós vamos estar orando, povo de Deus. Então, igreja do Senhor, vamos estar preparados, povo de Deus. Vamos estar atentos. O Senhor Jesus, Ele vem para nos arrebatar. Muito breve, estejamos preparados. Glória a Deus. 1 minuto de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso, Deus vivo, aí está, meu Deus amado, a tua igreja, teu povo, famílias católicas, apostólicas, todos, meu Pai querido, que estão, meu Deus, em grandes dificuldades, meu Pai. Meu Deus, tenha misericórdia de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, abençoando, derramando o teu poder, derramando a cura, derramando, Senhor Jesus, a unção e a graça e a unção, meu Pai. Meu Deus, toca nos ossos, no sangue, na pele, no organismo, meu Deus. Arranca, Pai, essa dor de cabeça, esse mal-estar, meu Pai. Meu Deus, tem misericórdia do teu povo. Nós somos pó da terra, meu Deus. Carecemos do teu poder, carecemos, meu Pai, da cura, da transformação, meu Pai. Deus verdadeiro, Deus vivo, é no teu nome, Pai, que eu clamo. É no teu nome, meu Deus, que eu peço misericórdia, Pai. Visita, Senhor, as nações, os países, derramando do teu poder. Venha dar livramento, meu Pai. Venha livrar o teu povo, meu Deus. Livra as crianças, livra, Pai, os adolescentes, juventude, mocidades, meu Pai. Deus verdadeiro,
abençoando, dando saúde a todos, meu Pai, que precisam das bênçãos do Senhor, meu Pai. Meu Deus, abençoa cada médico, cada enfermeira. Abençoa, meu Pai querido, Senhor, os governantes da terra, meu Pai. Dá sabedoria a eles, meu Pai, entendimento. Eles têm uma alma, eles têm uma vida, Senhor. Abençoa todos, meu Pai, cada família, cada lar, cada um, meu Pai. Aqueles que não têm onde reinclinar a cabeça, meu Deus, abençoa e faz a obra completa, Pai. Abençoa e confirma os grandes milagres para a glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Povo de Deus, que Deus os abençoe e lembre, um pouquinho mais de jejum, de oração, de lágrimas. Aquele que há de vir virá e não tardará. Que Deus abençoe a todos vocês. Fica por aqui, seu irmão em Cristo, seu irmão Erasmo. Amém? Deus os abençoe na paz gloriosa do Senhor Jesus. Deus abençoe familiares, parentes e amigos e todos que ouviram essa palavra. Deus abençoe a todos vocês em nome de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Que Deus os abençoe na paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo.